boa noite. Estamos aqui para fazermos o culto do domingo. Você que está aí participando conosco, que tem participado todos os domingos, quero fazer uma leitura aqui de abertura. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43 até o 48. Mateus, capítulo 5, versículo 43 ao 48. Diz assim: Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, essas palavras são de Jesus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Interessante, né? Quando a gente lê assim a Bíblia pausadamente, prestando atenção nas palavras aqui que Jesus está falando, nessa passagem aqui, a gente observa que não é fácil o que Jesus está falando. Não é fácil cumprir esse mandamento do Senhor aqui, mas também não é impossível, né? Porque é Ele que nos capacita a termos esse sentimento por alguém que não gosta da gente. Ele diz assim, né? Vocês não têm recompensa nenhuma se vocês amarem aqueles que te amam. Mas agora você amar aquele que te persegue, você orar por ele, mas é amar de verdade, não é só falar que ama. Isso aí é difícil, né? Mas o Senhor ele pode fazer brotar em nós esse sentimento, porque Deus é amor. E Ele faz com que nós sintamos também esse amor quando nós estamos em sintonia com Ele. Amém? Então, em cima desse versículo sobre o amor de Deus, vamos fazer uma oração. Sinta-se amado por Deus, amada por Deus, independente da tua situação, porque Deus ele nos ama. Ama todos, independente se essa pessoa já o aceitou como Senhor e Salvador ou não. Ele morreu por todos. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, Pai, eu quero te agradecer pelo teu imenso amor para comigo e para com todos, Pai. Todos. Porque o Senhor morreu por todos, para que todos tivessem a oportunidade de salvação. E esse amor é inexplicável. E que esse amor, Deus, que o Senhor nos ensinou, que nós possamos praticá-lo, possamos orar por aqueles que nos perseguem, possamos amá-lo, ó Deus. Coloca no nosso coração essa sinceridade, esse sentimento, Deus, que vem de Ti. Porque senão não estaremos fazendo nada, Pai. Nada que Te agrade. E nessa noite, Pai, eu peço que o Senhor esteja abençoando, alcançando todas as casas, as famílias. Que esse amor venha contagiar todos, porque é o que o mundo está precisando, do Teu amor, Senhor. Para que a violência, para que tudo isso de ruim que tem acontecido, Deus, venha cessar. As pessoas venham ter respeito, venham respeitar o próximo, venham amar o próximo. Que as pessoas venham aprender contigo, Senhor. Que todos nós possamos aprender contigo. Deus, eu coloco essas pessoas, Deus, na Tua presença, em oração. Que todas sejam alcançadas, Senhor, pelo Teu Evangelho. Tua palavra está sendo pregada, Deus, em todos os momentos, sem cessar. E que as pessoas sejam alcançadas, Deus, por esse grande amor
que o Senhor já provou por cada um de nós. Espírito Santo, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada pessoa, fazendo com que elas reconheçam o seu erro, o seu pecado e que elas se voltem para Deus. Pai, esta é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós vamos agora adorar esse Deus que é amor. A marca de Deus é o amor. Vamos adorá-lo então nesse momento. Vamos cantar uma canção que diz assim: vem, Senhor Jesus, tu és bem-vindo neste lugar. Glória a Deus. Cante comigo, tá bom? Cante aí na sua casa, adore o Senhor. As vestes são as vestes espirituais, né? Tirar as sandálias no sentido de honra, de temor, né? Então, para nós vermos Deus, é dessa maneira. Deus é santo e Ele exige de nós a santidade. Glória a Deus. Vamos cantar mais um louvor que diz assim, o nome é Casa de Bênção. Todos nós queremos ter uma casa abençoada, que seja um pedacinho do céu. É possível, sim. Aqui nessa terra é possível, quando nós temos Jesus na nossa vida, na nossa casa. Minha casa será uma casa de bênção.
Convidar esse Jesus maravilhoso que transforma vidas, famílias. Quantas famílias estão vivendo de uma forma destruída, né? Estão se aguentando, se suportando, mas Jesus pode mudar essa situação. Hein? Vamos cantar mais um louvor. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é misericordioso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, nossa herança. Todas as bênçãos de Deus tomamos posse, nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Vamos declarar: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus. Deus é contigo, confia nele, porque ele é muito maior. Maior que teus problemas, maior todas as coisas que podem te prejudicar. O nosso Deus é muito maior para te guardar, para te proteger. Amém. Glória a Deus. Agora vamos receber o pastor Busman. Povo de Deus, boa noite, paz seja convosco. É com muita alegria que estamos chegando até vocês nesta noite de domingo. Hoje, dia 17, né? 17 de maio de 2020, né? E graças a Deus por essa tecnologia que nos permite chegar até você para juntos cultuarmos, engrandecermos e adorarmos a Deus. Nós estamos transmitindo direto de Manaus, do estado do Amazonas. O nosso endereço aqui na cidade de Manaus é esse aqui, ó. Rua 58, número 14, quadra 185, Núcleo 4,
Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Nesses tempos que nós não estamos podendo nos reunir por causa da pandemia, por causa do vírus, nós estamos confinados, né? Nós estamos transmitindo as nossas reuniões online, né, através da internet. E eu estou transmitindo na quinta-feira uma live às 20 horas. Na sexta-feira nós estamos transmitindo o culto da libertação também às 20 horas. E no domingo, às 18h30, nós estamos transmitindo este culto aqui, que é o culto da celebração. Quando a pandemia passar, nós vamos voltar a realizar as nossas reuniões presenciais. E aí nós estamos realizando 2 cultos. Sexta-feira da libertação, culto da libertação, toda sexta-feira, 19h30, e o culto de celebração todo domingo, 18h30. Então, se prepare, marque aí na sua agenda para que você possa participar conosco das nossas concentrações de fé aqui em Manaus. E agora eu convido você para que nós juntos façamos uma meditação na palavra de Deus dessa noite. O tema da mensagem que eu quero transmitir para você é esse que está projetado aqui: perseverar até o fim. Perseverar até o fim. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E eu quero ler com você esse texto aqui, Mateus capítulo 24, versículo 13, que diz o seguinte. Mateus 24, 13, que diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Meu amigo, meu irmão, eu gostaria então de ter a sua atenção para que nós juntos pudéssemos meditar na palavra do nosso Deus. A vida cristã, ela é como uma caminhada, ela é como uma jornada que a gente começa em algum momento da nossa existência e ela tem que perseverar, tem que perdurar até o fim. E quando é o fim? O fim é quando a pessoa morrer ou quando Jesus voltar. Então, uma pessoa, ela tem um encontro com o Senhor Jesus e ela começa a servir ao Senhor Jesus. Quanto tempo ela deverá servir o Senhor Jesus? Até o dia em que o Senhor a chamar. Se essa pessoa, ela for chamada lá para a eternidade jovem, então será nesse momento aí o momento do fim. Se ela for chamada na velhice, também é a mesma coisa. E se ela viver até o dia em que Jesus voltar, aí no momento em que Jesus voltar, esse será o fim. Então, nós temos que perseverar na nossa fé, na presença de Deus, até o fim. Quando uma pessoa ela toma a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus e de servi-lo, não é por apenas alguns dias, por uns meses, por uns anos. Quando a pessoa ela decide servir ao Senhor Jesus, tem que ser até o fim. Mas a gente tem visto por aí que muitas pessoas, quando elas passam pela tribulação, pela dificuldade, pelos problemas, aí então elas vão desistindo pelo caminho. Porque as lutas são muitas, as tribulações são muitas.
E muitas pessoas vão ao longo da caminhada, vão sucumbindo e vão abandonando a fé. E de nada adianta uma pessoa servir a Deus por um tempo e abandoná-lo. A pessoa ela tem que servir a Deus por todo o tempo, até que o Senhor a chame para a eternidade, é até o fim. E a palavra de Jesus, aqui nesse texto, nos mostra exatamente isso. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É interessante que quando Jesus ele disse essas palavras, ele estava transmitindo aquele sermão profético do princípio das dores. Foi quando os discípulos se aproximaram dele e perguntaram para ele o que aconteceria para que então viesse o fim. Eles perguntaram assim: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E aí então Jesus começou a pregar e mostrar para eles que o fim aconteceria não antes de estas coisas acontecerem. Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. E agora preste atenção nessas palavras aqui. Ele diz: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí, depois de dizer essas palavras que eu acabei de ler aqui para você, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então veja, são muitas as tribulações, são muitas as tentações, são muitas as provações, e entre todas essas tentações, provações, lutas e dificuldades, eu quero, justamente por causa do momento em que nós estamos vivendo, chamar sua atenção para a palavra pestes. Ele disse que haveriam pestes. Nós estamos vivendo no meio de uma peste perniciosa, maligna, que está assolando a humanidade e que está ceifando muitas vidas. Então veja, diante dessas adversidades, diante dessas provações, diante dessas lutas, muitas pessoas desistem, desanimam. Eu sei, por exemplo, que nesse momento da pandemia, nesse momento da quarentena, nesse momento da peste, muitas pessoas já esfriaram na sua fé, por estarem impedidas de virem à igreja. Muitas pessoas já desanimaram de servir a Deus e elas já desistiram. Eu pergunto, como é que você está aí? Quero que você saiba que a palavra de Jesus é que aquele que perseverar até o fim, esse é o que será salvo. Quando que uma pessoa ela recebe a salvação da sua alma? É no dia que ela crê no Senhor Jesus.
Você creu no Senhor Jesus, você recebeu uma coroa. Mas Jesus, ele diz assim: conserva o que tens, guarda a tua coroa, né? Ele diz assim: breve venho, né? Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Isso significa que a gente pode perder essa coroa. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que ele sempre está dizendo assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ao vencedor, ele vai receber a sua coroa. Né? É uma palavra, inclusive, de incentivo que a gente encontra lá no livro de Apocalipse, para que a gente permaneça, para que não desistamos no meio do caminho, para que não paremos na nossa jornada. Eu pergunto, meu amigo, como é que você está aí? Como está a sua fé? Você, por causa de todas as dificuldades, já desistiu? Pois eu quero dizer para você: não desista não, não desanime não, não perca a fé não, não pare não. Por mais que esteja sendo difícil, persevere até o fim. O propósito é até o dia em que o Senhor Jesus te chamar, ou até o dia em que Ele voltar. Enquanto uma dessas duas coisas não acontecerem, permaneça firme, permaneça inabalável, não perca a fé, não perca o rumo, não desanime, não deixe que o fogo se apague em seu coração. Você diz: mas as tentações são grandes, as lutas são grandes, as provações são grandes. Vença todas elas, permaneça. Nessa imagem aqui que eu estou projetando aqui, há uma mensagem para você. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E aqui diz: não deixe nada e nem ninguém te desanimar. Não deixe o mundo te tirar do teu alvo, que é Jesus Cristo. Estamos na reta final. Jesus está voltando. O apóstolo São Paulo, ele dizia assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que diante de mim estão, a soberana vocação. Essa soberana vocação é na salvação da sua alma. O importante é a pessoa crer e ela permanecer na fé. O importante é a pessoa começar a caminhar com Jesus e ela guardar essa fé no seu coração até o dia em que ela for para a eternidade. O próprio apóstolo São Paulo, quando ele ia ser morto, ele fez aquela declaração bonita, que é a declaração que todo servo de Deus deve poder dizer no fim da sua vida. Você sabe, o apóstolo São Paulo, por causa da fé, por causa das suas pregações, ele teve a sua cabeça decepada, né? Mas antes ele escreveu: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então está aí. São as palavras de um homem que perseverou, mesmo diante de todas as dificuldades e de todas as tribulações, e venceu e está lá, com certeza, na presença de Deus, lá na glória. Uma vez, um homem se perdeu no deserto. E ele então começou a caminhar naquele deserto, tentando encontrar a saída. Um sol causticante, aquelas areias quentes, aquele deserto imenso. E à medida que os dias iam se passando, que o tempo ia se passando, ele foi enfraquecendo, foi enfrentando dificuldades, passou a ter febre, sentia muita fome, muita sede, começou a cair enquanto caminhava,
o sol causticante sobre a sua cabeça, e começou a ter aquelas visões que se tem no deserto, quando a pessoa está muito mal, aquelas miragens, né? E ele de repente via um oásis à sua frente, e então ele se esforçava para chegar até lá, e quando chegava aquilo desaparecia porque era apenas uma miragem. Estava muito difícil para ele continuar, estava muito difícil para ele insistir na sua caminhada, até que de repente ele avistou ao longe um oásis. E ele olhou e pensou, deve ser mais uma miragem. E quis desistir. Mas ele resolveu insistir um pouquinho mais e caminhar na direção daquele oásis que estava diante dele. E ele foi andando, caindo, já sem forças, começou a se arrastar e estava muito abatido, cansado, desanimado. Ele olhava o oásis, continuava lá, não tinha desaparecido, mas aí um desânimo tomou conta de seu coração e ele pensou assim, deve ser mais uma miragem. E ele então resolveu desistir e se entregou à morte e morreu ali mesmo. Ele estava, meus amigos, a um passo do oásis. O oásis era aquele lugar onde tinha água e tinha frutos, tinha sombra, um pedaço do céu no meio do deserto. Mas ele achou que era apenas uma miragem. E mesmo já tendo caminhado tanto, ele desistiu ali a um passo e morreu lá mesmo. Alguns dias depois, passou por lá um daqueles beduínos que vivem pelo deserto, e ele viu aquele homem morto a um passo da água, a um passo das frutas, e ele não conseguiu entender como que uma pessoa ela morre de fome e de sede a um passo da água e da comida. Porque ele desistiu. Ele desistiu. E infelizmente, eu quero dizer aos que nos ouvem, que nos assistem neste momento, que muitas pessoas vão fazer isso com relação à sua fé, com relação à sua caminhada com Deus. Quanta gente aí caminhou durante muito tempo, quanta gente aí foi bênçãos, né? E aí eu até me dirijo a essas pessoas. Você lembra da época que você pregava nos grupos da mocidade? Você lembra da época em que você cantava nos grupos de jovens lá na igreja? Você lembra quando você era convidado para pregar nos cultos de senhora, nos cultos de homens? Lembra quando você era chamado para dar o seu testemunho? Você lembra que quando você orava, você sentia a presença de Deus de uma maneira tão profunda que você chorava e você falava em línguas? Alguns de vocês, inclusive, chegaram a profetizar. Deus falou, mas com o passar do tempo, por causa das tentações, por causa das provações, por causa dos escândalos, das decepções com os outros, você foi perdendo a fé, você foi desanimando, você foi ficando para trás, e hoje, quem sabe, você está longe de Deus. Você está parecido àquele homem que caminhou tanto, mas que chegou perto lá do oásis e ali morreu. Quero desafiá-lo a voltar para o caminho de Deus. Quero desafiá-lo a tornar-se aquele servo do Senhor que Deus sempre quis que você fosse. Quero desafiá-lo a entrar no caminho de Deus, não só por alguns dias, não só por alguns meses ou anos, mas por toda a sua vida.
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O nosso propósito é por toda a nossa vida. Eu gostaria que você, meu amigo, pensasse, meditasse muito nessas palavras e abrisse seu coração para Deus. E nesse tempo em que estamos vivendo essa peste, não deixe que a peste também te afaste de Deus e te tire do caminho do Senhor. Esse tempo que nós estamos impedidos de estar na igreja, fisicamente, não desanime, não perca a fé, não abandone o caminho de Deus. Neste tempo em que você vê muitos escândalos, que você vê o surgimento de falsos profetas, Jesus disse que seria assim. Isso faz parte, é até um sinal de que o fim está próximo, mas que exatamente por isso a gente precisa ficar mais firme ainda. É até o fim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a palavra de Deus, essa é a mensagem para o seu coração. E eu então convido a nessa noite tomar a decisão de permanecer firme e inabalável na presença de Deus, de Jesus. Amém? Quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Pai, pela palavra que foi transmitida neste momento. E eu te apresento, ó Deus, todas as pessoas que estão a me assistir em qualquer lugar da terra neste momento. E eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando na vida, na alma, no coração de todas as pessoas. E eu te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja despertando a fé no coração deste homem, desta mulher, deste moço, desta moça, desta criança. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor faça nascer fé no coração destas pessoas e que essas pessoas se renovem. E aquelas, ó Deus, que estavam esfriando, desanimando, parando pelo caminho, abandonando a tua palavra, a tua igreja, a fé, Jesus, eu te peço que essas pessoas voltem e que elas permaneçam firmes até o fim. Ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, renova a fé desta pessoa, renova o ânimo desta pessoa, renova, Senhor, o relacionamento desta pessoa com Deus. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. Nós estamos vivendo dias interessantes, né? E uma coisa eu tenho observado pela internet aí que tem acontecido no mundo. Nós estamos vivendo, está chegando uma nova geração que está se voltando para Deus, que é a geração dessas crianças que estão nascendo agora. A gente tem uma geração que tem sido uma geração de coração endurecido, sem fé, longe de Deus, de olhos secos, como alguns dizem, que não se emocionam diante de Deus e da sua palavra, e da sua presença. Mas eu tenho visto que a nova geração, esse pessoal que está chegando agora, eles têm se voltado para Deus. É impressionante. Eu tenho visto aí pela internet crianças de 4, crianças de 3 anos, 5 anos, orando, chorando,
buscando a Deus de todo o coração, louvando a Deus. E outro dia eu assisti um vídeo de um bebê. Um bebê, eu acho que ele deveria ter uns 9 meses. E a mãe dele começou a cantar um louvor para adorar a Deus. E esse bebê, ele começou a cantar também junto com a mãe, mesmo sem saber falar ainda. Mas ele se esforçava por expressar aquelas palavras de adoração para Deus. Um bebê. A gente tem visto aí, outro dia eu vi uma mãe conversando com uma criança, uma menina, e essa menina deveria ter de 2 a 3 anos, e ela fazia perguntas bíblicas para aquela criança, perguntas inclusive difíceis, e a criança respondia na ponta da língua, falando sobre Adão, sobre os pecados de Adão, sobre o perdão de Deus, sobre Jesus. Uma criança. Então eu estou vendo as crianças se voltando para Deus no nosso tempo, mas ainda está faltando a nossa geração, a geração dos nossos filhos. São os nossos netos, né, que estão clamando aí, mas está faltando a geração dos nossos filhos, está faltando a nossa geração se quebrantar diante de Deus, buscar o Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma. Por isso, meu amigo, meu irmão, que me ouve em qualquer lugar, eu digo a você, volte-se para Deus, permaneça firme na presença dEle, se humilhe diante do Senhor, busque a Deus e persevere, fique firme até o fim, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Amém? Gostaria de pedir à pastora Ana para cantar aqui mais uma canção. Vamos louvar e engrandecer ao nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Depois eu volto para fazer com você o nosso momento do ofertório para contribuirmos com a obra, com o reino de Deus aqui nesta terra. Então vamos cantar. Você
Nós iremos agora fazer então o ofertório. É o momento de contribuirmos para casa com a obra de Deus. Você sabe que essa parte das ofertas, das contribuições, é para a manutenção da igreja, para que a igreja continue existindo aqui neste mundo. Todas as coisas aqui neste mundo, elas são pagas. E a igreja, para existir, ela precisa também, então, desse recurso financeiro. O ministério é mantido através dessas contribuições também. Então, a igreja, ela precisa da nossa ajuda financeira. E Deus estabeleceu duas formas da pessoa contribuir com o ministério, com a igreja, com a obra de Deus. Que primeiro são as ofertas. A oferta é aquela contribuição do coração, é aquilo que a pessoa ela decide dar, é aquilo que ela sente no seu coração de entregar para a obra de Deus. E existe o dízimo. A palavra dízimo significa 10%. É um propósito que a pessoa também faz de dar 10% para a obra de Deus, para o reino de Deus, para o ministério, para a igreja, para que ela se sustente. É 10% daquilo que a pessoa ganha. Deus ele não pede, não espera que ninguém dê aquilo que não ganhou. Deus ele quer que você contribua dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que chega nas tuas mãos. Tanto a tua oferta quanto o teu dízimo, né, tem que ser dentro daquilo que você ganha. E o dízimo, né, jamais poderia ser algo além daquilo que você ganha, porque dízimo é 10% do que você ganha. E é um propósito que Deus estabeleceu com você, conosco. E através dessa oferta, dessa contribuição, nós somos abençoados. Deus ele diz assim na sua palavra: trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Então a promessa de Deus é de abrir as janelas dos céus e de nos abençoar na nossa vida financeira. E eu quero dizer para você, a bênção de Deus na vida financeira de uma pessoa é fundamental. Uma coisa é você viver com a bênção de Deus nas suas finanças. E outra coisa é você viver sem a bênção de Deus nas suas finanças. Então eu quero convidar você a ofertar e a entregar o dízimo na obra de Deus. Quero me dirigir aqui aos membros da nova igreja Querigma, a nossa igreja aqui em Manaus. Não esqueça de dar a sua oferta, de entregar o seu dízimo. A sua igreja precisa, nós precisamos, este ministério precisa da sua ajuda, da sua contribuição. Se você não ajudar, ninguém ajudará. E aí você pergunta, como que eu posso ajudar, pastor? E eu então mostro para você aqui a nossa conta bancária para que você possa fazer um depósito na nossa conta. A conta é no Bradesco, a agência 0482 e a conta 222-6006, dígito 5. Então, agência Bradesco, o número da agência 0482-0482 e a conta 222-6006, dígito 5. Para os que forem assistir este nosso culto na reprise, eu vou publicar aqui o QR Code, né, com
com esses dizeres aqui para você saber. Mas agora, tire uma foto aí, faça um print dessa imagem, anote para que você possa então fazer a sua contribuição nessa conta bancária. E que Deus abençoe você e que aquilo que você vai contribuir não venha lhe fazer falta, mas que Deus lhe devolva multiplicadamente. Vou orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todas as pessoas que neste momento estão fazendo o propósito de contribuir com esta igreja, com este ministério. Pai, eu te peço que a tua bênção esteja sobre a vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desta pessoa que me assiste, que me ouve, em qualquer lugar. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe estas pessoas. Pai, aqueles que estão desempregados, eu te peço, abre as portas do emprego. Aqueles que estão passando necessidade, eu te peço, faz um milagre, Senhor, e abençoa a vida desta pessoa. Supre as suas necessidades, que amanhã esta pessoa seja surpreendida com uma grande bênção na sua vida financeira, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos os contribuintes, todos os amigos deste ministério, todos aqueles que vão fazer o seu depósito, que vão fazer a sua contribuição com esta obra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Bem, meus amigos, meus irmãos, quero agradecer de coração a sua audiência aí. Mais uma vez quero convidá-lo a vir participar conosco das nossas reuniões. Quando a quarentena passar, é aqui o endereço, sexta-feira às 19h30, culto da libertação, e domingo, 18h30, o culto da celebração. O endereço é esse aí, Rua 58, número 14, quadra 185, Núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Quero também pedir para você, você acessar o nosso canal no YouTube. É o canal Roosevelt Jerônimo. E você deve se inscrever lá. Quero dizer para vocês que todos esses cultos ficam guardados nesse canal. Então depois você pode acessar o canal lá no YouTube e você pode assistir todas as mensagens que nós já estivemos transmitindo daqui para você. E tem lá um acervo já preparado para abençoar a sua vida. E nós estamos transmitindo também uma live na quinta-feira e também estamos guardando essas lives todas lá no YouTube, nesse canal. Então você pode acompanhar o nosso ministério, né, nesse canal e ser abençoado. E é de graça, hein? Então se inscreva lá. YouTube, Roosevelt Jerônimo. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Vamos orar, encerrando esta reunião. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Deus, por mais esta oportunidade, por mais este culto, por mais este momento que estivemos aqui transmitindo a Tua Santa Palavra. Peço que a Tua bênção esteja sobre a vida destas pessoas que estão a nos assistir. Que o Senhor esteja trazendo a paz, a tranquilidade, a cura, a libertação. Pai, que neste momento em que a gente vê a sociedade com medo, o mundo com medo, que o Senhor esteja dando paz e coragem a esta pessoa, vitória diante de todas essas dificuldades. Que esta semana, Deus, seja uma semana abençoada, que seja uma semana de grandes bênçãos. Que esta pessoa que me acompanha agora possa ter muitos motivos para te louvar, para te engrandecer
para te adorar. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Livra estas pessoas da morte. Que assim seja. Amém. Que Deus abençoe você. Uma boa noite. Que a paz seja convosco. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.